Bom, pessoal, vou fazer aqui um exemplo para a gente, de fato, aplicar o método de Euler e resolver uma equação diferencial. Resolver um PVI, na verdade. Então, o problema proposto é esse aqui. Encontrar a solução y de x dessa equação diferencial, x vezes y' igual a x menos y. Aqui o nosso intervalo é o intervalo 2, 3, com a condição inicial y de 2 é igual a 2. Então a gente tem que identificar certas coisas para aplicar o método, porque o método de Euler é dado por essa expressão. yi mais 1 é igual a yi mais h vezes f, aqui é xi, yi. Então observe o seguinte, da equação diferencial dada lá em cima, x vezes y' é igual a x menos y, a gente tira aqui, isolando o y', né, só dividindo os dois lados por x, o y' é 1 menos y sobre x. A gente sempre tem que escrever a equação dada nesse formato, de maneira que o y' esteja sozinho do outro lado e do outro lado acaba aparecendo o f de xy. O que apareceu aqui foi 1 menos y sobre x, então o f de xy é igual a 1 menos y sobre x. Pelo problema dado aqui em cima também, aqui sempre vai aparecer o y calculado no nosso x0, que é o primeiro ponto do intervalo, primeiro extremo do intervalo, igual ao y0. Então a gente tira pelo problema que o nosso x0 é igual a 2, o y0 também é igual a 2. Então vamos calcular agora o y1, o y2, y3, até o yn usando o método de Euler, essa expressão aqui. Então, para calcular o y1, a gente vai usando aquela expressão com i igual a 0, o y1 é igual a y0 mais h vezes f de x0, y0. Então, agora eu vou escolher aqui o h igual a 0,2. Poderia escolher qualquer valor que fosse menor do que 1, né? Não pode ser menor do que 1 porque o intervalo tem comprimento 1. Bom, como o h é 0,2, automaticamente aparecem aí os valores de x, né? O x0 vai ser o 2, né? O x1 vai ser o 2,2, o x2 vai ser o 2,4, x3 2,6, x4 2,8, x5 3. De modo geral, o xi é igual a 2 mais 0,2 vezes i. Então vamos calcular o x1. O x1 é igual ao x0, que é 2, mais o h, que é 0,2, vezes o f de x0, y0. Lembra que o f de xy que aparece aqui em cima era 1 menos y sobre x. Então, isso para calcular no xy. Se eu calcular no x0, y0, vai ser 1 menos y0 sobre x0. 1 menos 2 sobre 2, vai ficar 1 menos 1, que é 0. Nossa parte aqui some, só sobra o 2. Portanto, o y1 é igual a 2. Então já temos o primeiro cara da sequência. Agora vamos calcular o segundo cara da sequência, o y2. O y2, usando novamente aquela fórmula recursiva, é o y1 mais h vezes f de x1, y1. Então é aquela fórmula com i igual a 1. Então o y2 é, bom, o y1 era 2, o h é 0,2, e o f de x1, y1 é o quê? 1 menos y1 dividido por x1. Aqui o x1 era 2,2, né? Porque ele é o x0 mais h, então é 2,2. Fazendo essa conta, 2,018. 0,18,2. Considerando aqui um arredondamento com 4 casas decimais. Os nossos resultados, como sempre, vão ser organizados em uma tabela. Então aqui são os valores de x, x0 era 2, x1 é 2,2, só somar o h, né? 2,4 mais 0,2, 2,6, mais 0,2, 2,8 e aqui 3. O meu y0 era 2, o meu y1 também deu 2, o meu y2 aqui deu 2,0182
o seguinte: 2,05, 2,0923 e 2,1429. Nesse exercício em particular, a gente dispõe aqui da solução exata. Então, eu vou também aqui calcular a solução exata para a gente comparar os resultados da solução aproximada com os da solução exata. Aqui sempre coincide, né? É 2. Aqui vai dar 2,0091 com o arredondamento. 2,0333, 2,0692, 2,1143 e 2,1667. Tá? Então a gente vê que tem uma certa aproximação realmente entre os valores exatos e os valores aproximados. Os resultados poderiam ser melhores se aqui nós tivéssemos tomado um H menor. Então vocês podem fazer como um exercício, fazer o mesmo exercício, fazer a mesma tabela, aplicar o mesmo método, só que considerem H igual a 0,1. Observem que com H igual a 0,1, essa tabela vai ter o dobro de linhas.